A gente falou aqui durante toda a programação, né, desde o começo do programa, a respeito dos 104 anos do Botafogo Futebol Clube e infelizmente o Botafogo vive aí nas últimas semanas uma situação que mancha bastante a imagem até do acesso que o Botafogo conseguiu dentro das quatro linhas na Série C, né? Que é a acusação de estupro a três dos profissionais aí, atletas do Botafogo. Primeiro deixaram a concentração, né, numa infração aí ao regimento do clube, e depois foram acusados aí, alvos de inquérito na polícia do Rio de Janeiro. Uma reportagem exclusiva da Record TV lá do Rio, depois reproduzida aqui também no Grupo Tati de Comunicação, em primeira mão para Ribeirão Preto e região. E esse é o assunto que tem dominado aí o cenário esportivo da cidade nas últimas semanas. Houve a denúncia contra um dos atletas, né, o Dudu Ratamoto, efetivamente está indiciado pelo crime de estupro. Os outros dois atletas, o Delgado e o João Diogo, também estão investigados e foram indiciados por outros crimes. E a gente vai repercutir essa situação agora. A gente vai entrevistar a doutora Graciele Bezerra Queiroz, advogada criminalista especializada em falsas acusações de violência sexual. Ela que responde pela defesa do João Diogo e assessora o Delgado. O Delgado já com um contrato rescindido, né, ele já está fora do Brasil logo depois que aconteceu o fato. E o João Diogo aguarda aí o resultado das investigações, ele que é investigado nesse caso. Doutora, obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Tati Repórter. Eu queria começar, antes de falar do caso em si dos atletas do Botafogo, essa é uma questão que você estava até conversando aqui antes, né, você é a única especialista nesse tipo de falsa acusação. E, sem juízo de valor, não estou dizendo que a acusação aqui é falsa, mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Tem sido muito comum o uso de denúncias com fundo sexual, até em relacionamentos, questão de guarda, ou para prejudicar a imagem dos homens. Isso também tem sido um problema masculino, ao contrário do que se imagina? Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha só, colocar o homem como culpado hoje é coisa muito normal, mas temos que entender que o homem também é vítima. Não é todos os homens que são culpados. Precisamos ter um cuidado quando a gente começa a apontar. E assim, Eduardo, isso é tão natural como a luz do dia. Eu sou apontada e sou notificada todos os dias, sou ameaçada, porque é uma mulher. E todos me perguntam por que eu atuo em defesa do homem. Eu também tenho pai, eu tenho irmão. E normalmente quando se diz assim, eu fui abusada, nós mulheres queremos abraçar. Porque de fato uma vítima de estupro, que é o caso, o crime em questão, ela tem que ser acolhida pelo judiciário e pela sociedade. Porém, se você observar hoje, vou te dizer que 90%, sem medo de errar, elas mentem em busca de fama. Elas mentem em busca de like. Se você observar a rede social de qualquer uma delas, eu posso citar várias aqui, elas têm mil pessoas hoje. Amanhã ela tem quase 1 milhão. Por quê? Porque o ser humano, ele sensibiliza quando se trata de crimes de estupro. Mas o homem, ele é vítima. Eu vou te dizer que isso é tão natural como a luz do dia. Eu atuo só em crimes sexuais. E a minha agenda está até o meio do ano que vem para atendimento. Vou chamar rapidamente o VT para a gente, né, pra mostrar um pouco do que foi esse caso. Coloca no ponto para nós o primeiro VT que conta a história de como foi essa acusação, do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Só lembrando, né, esse caso aconteceu logo depois da subida do Botafogo com o jogo contra o Volta Redonda. O Botafogo ganhou o jogo lá por 2-1, subiu para a Série B, e aí na volta para Ribeirão eles passaram no Rio de Janeiro. A equipe ficou concentrada lá e aí 3 dos atletas acabaram deixando a concentração. Depois ficou comprovado que foram 5, na verdade, né? Mas 3 envolvidos aí nesse suposto caso de estupro. Solta esse VT, depois a gente volta com a entrevista, Gutão. A mulher preferiu manter o anonimato, mas não poupou detalhes no relato. Ele pediu para mim entrar no banho. Eu entrei no banho, logo em seguida ele entrou. Eu fiz 2 vezes a pergunta, perguntei se tinha um preservativo. Aí ele fez meio desentendido. E aí eu falei, não
não faz sem preservativo, não coloca. E aí ele acabou, foi coisa rápida, não deu tempo de reação nenhuma. Quando eu vi, ele já tinha ejaculado e logo em seguida já saiu, abriu a porta e os dois amigos dele entraram no quarto. E aí já foram direto para mim no banheiro, que eu tava me lavando. E aí começaram a querer passar a mão em mim, já estavam de cueca ali. E logo em seguida já saí, já fui tentando colocar minha roupa, falei que não queria ficar com ninguém, só fiquei com ele, não queria. O depoimento foi divulgado com exclusividade pelo programa Balanço Geral na Record TV do Rio de Janeiro. Os suspeitos são 3 jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Lucas Delgado, João Diogo e Dudu Ratamoto são acusados de agredir sexualmente uma mulher na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, após o jogo contra o Volta Redonda, que garantiu o acesso da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o boletim de ocorrência, a possível vítima teria conhecido um dos jogadores em uma boate, antes de seguirem para um hotel. No vídeo, ela conta que desistiu de manter contato íntimo pela falta de um preservativo, mas a relação aconteceu por insistência do atleta. Por volta das 4 horas da madrugada de segunda-feira, os outros 2 jogadores teriam entrado no quarto e tentado forçar a mulher a ter relações com eles. Com a recusa, ela conta que teria sido agredida. E o outro começou a falar umas coisas, começou a me xingar ali. E o outro, né, já veio querendo chupar e já me deu uma mordida muito forte no seio, na mama direita. Foi aí que eu tive a reação só de empurrar e colocar minha roupa, pegar meu salto e sair correndo no corredor. Aí ele foi atrás de mim, o que me mordeu. E ele tentou me acalmar, me botou no outro quarto do banheiro. Eu falei, por que você fez isso? Eu já estava chorando muito, já estava nervosa, eu fiquei assustada, meu peito estava ardendo, doendo muito. E eu em seguida logo desci, já comecei a ligar para as pessoas conhecidas, meu amigo, ninguém estava me atendendo. E foi aí que eu liguei para a polícia e começaram a fazer perguntas. O recepcionista do hotel já trouxe água, já veio com... Eu não conhecia, eu não sabia o nome dele, já veio com a foto, já veio com o nome do time dele, já veio com o número do hotel. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Após ser medicada, a mulher fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal da capital fluminense. Doutor, a gente estava falando aqui, eu queria até esclarecer a respeito desse caso, e também depois até falar um pouco sobre a postura do Botafogo nessa situação toda, que tem, pessoalmente, inclusive, me incomodado bastante. Eu que sou conselheiro do time, do clube também. Em relação ao caso, me explica em linhas gerais o que foi que aconteceu. O que havia de fato ali? Havia uma relação sexual consentida? Quem participou dessa relação? Qual que foi a ordem cronológica desse caso? Que ela esteve, que a denunciante esteve com os jogadores, parece que não tem como, né? Isso é um fato que está comprovado por imagens. E o próprio Dudu Ratamoto, no depoimento dele, admite que mordeu o seio da denunciante, né? Explica para nós uma linha geral do que aconteceu, qual foi a linha do tempo, quem participou do que ali? Certo. Era um jogo entre Botafogo e Volta Redonda, e nesse contexto eles ganharam, né? E foram se divertir numa boate. Então foram à boate. Nessa boate, um promotor pediu para a suposta vítima, junto com um amigo dela, subir ao camarote, e ela teve um envolvimento com o argentino, o Lucas Delgado. Nesse contexto, o Lucas Delgado se despediu de todo mundo e foram para o hotel. Porém, sabemos, mas que o senhor acabou de dizer que o senhor faz parte do clube, sabe que não pode levar nenhuma mulher para o quarto. Então não tinha como o Diogo nem o Dudu saber que tinha uma mulher ali. Se o senhor pegar as câmeras, você vai ver com muita tranquilidade eles dançando. Eles chegam, quase 6 jogadores, brincando um com o outro. Quem quer ter um ato sexual se comporta desse jeito? Porque assim, ó, o 8º andar era como o vestiário do Botafogo. Então eles vão estar de seminu, que é o normal, natural. Nós estamos falando de meninos. Estamos falando de um ato sexual de um criminoso.
Não existe isso. Sendo assim, o Lucas Delgado, ele volta, que as câmeras estão aí, ele volta com a suposta vítima, tem um ato sexual, e o Diogo, ele sobe a primeira vez, ele tá dançando com os amigos, ele bate o cartão dele, ele não consegue entrar. E a mesma coisa aconteceu com o Lucas Delgado. Ele desce, ativa o cartão, quando ele volta também ele não consegue. Só que quando ele volta, ele já começa a tirar a roupa dele para ir no banheiro, porque ele estava muito apertado. Você tem uma ideia? Quando ele entra no quarto, que ele começa a bater, que o Delgado abre a porta, ele entra no quarto e ele se depara com ela no banheiro. Quem quer estuprar ou quem quer fazer algum ato sexual ia estar com esse comportamento? Eu vejo que a sociedade imputa esses meninos só porque eles são jogadores, como se fosse de fato um criminoso, e não são. E aí ele sai do banheiro, ela tá conversando com o Dudu no rack, e ele vai pra cama dele. O Delgado continua no banheiro tomando um banho. E nada mais, nada menos, eles dois saem, que é isso quando a câmera pega ela saindo, andando tranquilamente. Ela não sai gritando socorro, nem pedindo justiça. Ela sai andando tranquilamente, o Dudu vai até ela e ela entra no outro quarto com o Dudu. Ela não volta mais para 818, ela volta para 814, que era o quarto do Dudu. E depois de 7 minutos ela sai andando, desce, vai pro hall, 6h30. Isso é por volta de 5 e pouca da manhã, 6h30. O ônibus do clube chega para pegar todos os jogadores e ela tá lá embaixo mexendo no celular. Uma vítima de estupro vai ter esse comportamento? Eu acho que assim, eu entendo que a sociedade, ela quer justiça, mas tem que dar César o que é de César. Cada um, se houve crime, cada um tem que pagar dentro da sua medida. Não colocar esses meninos como um estupro grupal, porque não existe estupro grupal. Não existe nem importunação sexual, Eduardo. E como você analisa a questão? Obviamente você não é responsável pela defesa dele, mas como especialista eu queria te ouvir a esse respeito. No depoimento dado na Polícia do Rio de Janeiro, o Dudu admitiu uma mordida no seio dela, né? Até ele não fala em relação sexual, mas diz que mordeu efetivamente o seio dela, que foi onde saiu até o exame de corpo de delito, que foi constatado também. Como isso tem uma tipificação na tua visão? Sim. Como seria isso? Uma lesão corporal grave cabe sim a ele, estupro não. E se você verificou o depoimento dela, porque assim, é segredo de justiça, porém, é um segredo de justiça que o Brasil todo tem acesso a todos os depoimentos. Até mais rápido do que os próprios advogados. Porque pra gente notificar a delegacia, não é no mesmo momento. E a televisão já tinha um depoimento de todos, eu falei, como assim? Então, assim, o depoimento dele é claro, aonde eles começam a se beijar, e ele se excede com esse beijo nos seios dela, que morde. Uma lesão corporal gravíssima, estupro. Você tem uma ideia, a importunação que foi imputada ao João Diogo não cabe. Ele não chegou perto, ele não teve ato lascívio, não comprova nenhum momento que ele teve nenhum caráter sexual. Por que importunação sexual? Mas a manchete que hoje vai vender é importunação sexual e estupro. Não vai morder um mal entendido, né? Porque a palavra da mulher, ela tem uma força muito grande. Porém, nós temos que entender que a palavra da mulher, sem coerência com os fatos, o judiciário não pode aceitar. Isso é lei. Não é porque a mulher está dizendo o que aconteceu, se os fatos estão dizendo que não, opa, o que é que está acontecendo aqui? Então, olha só, saiu na mídia, né? Porque assim, segredo de justiça, eu como advogado, eu não posso passar para vocês tudo o que tem lá. Mas pelo depoimento dela, em todos os jornais, você vê várias contradições. Por exemplo, ela fala que pagou o Uber do Delgado. No processo não existe nada disso. No processo não existe a materialidade. Cadê a comprovação do Uber? Estamos falando de um aplicativo, né? Então, assim, são muitas palavras errôneas em busca de fama. Você acha que nesse caso, essa denúncia, a motivação dessa denúncia é essa, fama? Não tem outro adjetivo para colocar. Porque eu entendo que, assim, algumas palavras dela foi, eu só denunciei porque ele me mordeu. Eu não estou dizendo que está certo, tá? Pelo contrário, tem que se pagar dentro da proporção do erro. Mas entende que essa proporção entrou de uma forma, assim, gritante, desnecessária? Mas você pode me dizer assim, mas doutora, é uma mulher pedindo socorro. Ninguém está dizendo que não vai acudir. Só que dessa informação aparece várias outras mentirosas em busca de a todo momento estar na mídia. Porque esse caso apareceu até na Holanda. Fica difícil, né? E ela relatou, logo nos dias posteriores, né, ao evento, até acho que isso foi juntado ao processo, salvo engano,
ameaças que ela estaria sofrendo através das redes sociais. Como você analisa isso? Você acha que isso é um risco efetivamente? Ou você acha que isso também é uma parte de uma estratégia para a formação de um caso, ou para manter-se na mídia, enfim? Você acha que ela corre efetivamente risco? Crime cibernético. Ela, dependendo dos jogadores, ela não corre risco nenhum. Agora, por exemplo, eu fiz várias juntadas, e uma das juntadas é uma pessoa se passando por ela, que eu não posso aqui julgar, onde a gente pediu a quebra do sigilo, onde ela pede 50 mil para poder votar para Manaus. Isso eu juntei. Tá? Eu juntei lá porque, assim, como não só esse perfil, como o próprio advogado dela, isso é falta ética. Eu, como advogada do João Diogo e assessorando o Delgado, eu não posso jamais ligar para uma vítima ou um acusado para esclarecer. E eu tenho como provar tudo isso. E eu fico me perguntando a quantidade de ligações, por exemplo. O irmão dela, né, ligou para ele várias vezes. Mas a única ligação que jogou aí nas redes foi uma ligação que ele fala: eu passei a mão na tua irmã, mas eu não estuprei ela. Isso não é um estupro. Depois dele ter feito, ele falar 1000 vezes que não tinha feito. Então, assim, provas obtidas por meios ilícitos. Por que só essa gravação? Porque não pegou toda a gravação. E outra, as 5 vezes que ele ligou para ele. Então, é mais uma forma de fomentar o assunto na mídia. Agora, os próximos passos dessa investigação. O inquérito foi concluído, houve aí o pedido por parte da polícia do indiciamento por estupro do Dudu e por importunação dos outros dois, né, do Delgado e do João. Qual que é a estratégia para tentar comprovar que não houve o crime, no caso do teu cliente especificamente? Eu fiz várias juntadas, eu não tenho dúvida da inocência dele. Eu até falo assim para o clube, porque eu sei que é uma repercussão muito grande, que eles aguardem um pouco. Eu irei mostrar a inocência dele, porque assim, é um menino de 23 anos com futuro promissor, fora do comum, e não podemos parar esse futuro por uma mentira. Você tem uma ideia, além de várias diligências que eu fiz, eu tenho como provar e pedir a quebra do sigilo de tudo. Pra você ter uma ideia, eu tenho hoje no meu telefone tanta informação da vida pregressa dela, que aí você pode me dizer: doutora, a vida pregressa dela não tira o estupro. Não tira. Mas a gente tem que entender a veracidade disso. Porque uma coisa é uma mãe de família que sai da sua cidade para outra em busca de trabalho e não consegue porque foi estuprada. Outra coisa é uma pessoa que tem uma vida de uma forma que ela tem que isso está sendo juntado, porque nesse momento o delegado ele faz um enquadramento de cada um para indiciar, só que quem decide, o opinião delicti, é do Ministério Público. Então, se o Ministério Público, depois que verificar o relatório, dizer: isso aqui não serve, isso aqui serve. Então, vamos ter uma denúncia. Nesse contexto, nós iremos fazer várias juntadas. E eu, Eduardo, vou te dizer, a gente vai ter outras conversas e eu vou te mostrar que eu não tenho dúvida da inocência dele. Fernanda, quer fazer alguma questão? Eu queria saber por que eles foram para o Rio, né? Por que o depoimento foi... por que vocês escolheram se deslocar até o Rio para dar a versão do caso? Olha só, aconteceu no jogo, né? Indo Volta Redonda e Botafogo. A competência da delegacia no Rio de Janeiro, porque o crime foi lá. Então, no momento que eles notificaram, porque assim, quando isso aconteceu e o João me ligou, o meu posicionamento na hora é apresentar ele. Porque por ele tinha ido no mesmo dia, mas eu precisava ter acesso a esse inquérito policial. No momento que a gente, isso é lei, no momento que a gente apresenta, não tem por que ser expedido o mandado de prisão. Nós estamos falando de uma pessoa pública. Então, como ele é inocente, não tem por que ele se negar. Ele poderia muito bem ser ouvido aqui em Ribeirão Preto. Porém, o delegado competente é do Rio de Janeiro. Por isso que a gente se deslocou até lá. Tá, e, bom, o que eu ia perguntar é o que o Eduardo já perguntou, quais são os próximos passos aí no processo, né? Eu vou só aproveitar o caso, e não é da tua área exatamente, eu só preciso fazer um comunicado a respeito disso, porque até por uma postura minha, né, eu fiz isso foi notícia também, é público, então eu como conselheiro do Botafogo Futebol Clube, não tem relação nenhuma com a SA, mas como conselheiro do Botafogo Futebol Clube, eu fiz um pedido formal. Isso foi encaminhado ao Conselho e deve ser votado nas próximas semanas, na próxima reunião do Conselho certamente, pedindo a imediata rescisão de contrato dos dois envolvidos. O Delgado já foi embora, né? Inclusive logo depois do fato foi rescindido o contrato dele. Ele está na Argentina, né, e aguarda o caso de lá. Também não é nenhum problema ele ter ido para a Argentina, ele saiu do Brasil, ele não tinha nenhum motivo que o
obrigasse que ele aqui ficasse, não é uma nota de culpa a respeito dele. Já dou o meu depoimento, inclusive, que eu conheço o Dudu. Dudu a avó do Dudu é vizinha da minha avó. Eu cresci ao lado da casa da avó dele, na Vila Tibério, Dona Raquel. Inclusive está sofrendo demais com essa situação. Imagino. E realmente, né? E sou amigo do tio dele. A gente toma cerveja no mesmo boteco na Vila Tibério. E, portanto, tem uma relação até não pessoal com o Dudu. Eu conheço o Dudu, né, também, mas com a família dele, principalmente com a Dona Raquel, com o seu Jorge, que é o avô, que são nossos vizinhos ali na Vila Tibério. E até por isso faço questão de deixar muito clara a minha posição a esse respeito. É o tipo de situação que a gente não pode aceitar, né? Não estou dizendo que houve estupro efetivamente. Sim. Não é um julgamento de valor. Está falando de atletas profissionais que saíram da concentração para farrear. E até aí nada contra também, tinha acabado de subir o Botafogo na Série B. Mas é prejudicial ao extremo para a imagem do Botafogo Futebol Clube permanecer com atletas que não se posicionam publicamente a respeito do caso. O João Diogo é uma exceção. O Delgado não falou, né, não se manifestou até agora. O Dudu não veio a público, né, apenas declarou lá no inquérito que mordeu efetivamente o seio da moça. Enquanto isso, a imagem do Botafogo vai sendo desgastada por essa questão. Sem fazer juízo de valor a respeito do estupro ou não, do crime ou não desse caso, eu acho que o Botafogo tinha que vir a público e se posicionar de uma forma bem enfática, o que não fez até o momento. E aí, quando você diz que... Aí eu pego um trecho da tua fala, onde você diz que o João Vitor e o Dudu são estrelas em potencial, são jogadores de futuro, o Botafogo não pode pensar nisso nesse momento. Eu acho que tem que ter cuidado com o ser humano, com as famílias. Mas eu não vejo motivo para o Delgado ter o contrato rescindido e os dois permanecerem no Botafogo, apenas pela qualidade do futebol. Me parece que o Delgado foi embora porque era um pé de rato, um péssimo jogador que não devia nem ter vindo do Botafogo, e que aí sim o Botafogo se livra dele com essa situação e mantém dois, entre aspas, dois ativos aí que poderiam render até em eventuais negociações do time. Eu acho que é uma questão que a responsabilidade criminal do caso, e a gente está falando aí de denúncias sérias, né? Sim. Ela tem que ser tomada depois de todo o processo, devido processo legal, direito de ampla defesa. A palavra da vítima pesa, mas não deve ser fundamental. A vida pregressa dela não é essencial, mas conta sim, né? A gente tem que ver o que essa mulher fazia, qual que era a função dela, qual que era a atividade, o que ela estava fazendo ali no momento e qual que foi toda aquela situação. Mas o Botafogo, como instituição, não pode se permitir que a sua imagem continue a ser arrastada para a lama aí por conta desse caso. Fiz esse parênteses para dizer publicamente isso, porque fiz eu o pedido no Conselho para que o Botafogo rescinda o contrato dos atletas e que o Botafogo Futebol Clube exija aí que a SA tome essa medida, até para evitar maiores danos à sua imagem, né, do que já ocorreu aí nesse momento. E agora, feito esse parênteses, para fechar, voltando aqui à entrevista que a gente precisa dizer a esse respeito, você estava falando até antes que foram muitos jogadores, né? Os 3 estão envolvidos, mas tinham mais jogadores que estavam fora. De alguma forma, esses jogadores podem ser envolvidos no caso, não tem nenhum tipo de relação, eles estavam no mesmo local, tiveram contato com essa mulher, eles podem ser usados como testemunha no caso ou não? Como que é essa questão deles? Como testemunha, eles poderiam sim, porque o que acontece? O Delgado, ele se manifestou. O Delgado, chegou ao meu conhecimento o seguinte, Eduardo, o contrato do Delgado foi rescindido não por isso. O contrato dele já estava sendo rescindido após o jogo. Então, quando ele chega aqui em Ribeirão Preto, ele vai para a Argentina, porque é o local que ele reside, né? Ele não fugiu. Sim. Quando eu notifiquei o Delgado, ele falou, doutora, ele manda uma notificação, eu junto na delegacia, dizendo, ó, ele está à disposição, porque o que ela está falando não procede. Eu entendo que existe um clube onde tem uma imagem que tem que ser zelada, só que eu estou falando de meninos que não tem nada a ver com isso. O 818 era o quarto do João Diogo, era o quarto dele e do Delgado. Ele não invadiu o quarto de ninguém, ele foi para o seu quarto. Então, eu acredito que penalizar
ele veio a público dizer assim, ó, pode me linchar, mas eu sou inocente. Ele tá botando a cara dele para a sociedade. Então, eu entendo, claro, que vocês têm um nome, o Botafogo, como outros times também. Só que assim, ó, muda-se tudo. Século XXI, eu acredito que a sociedade tem que ter um pouco mais de cautela. Porque tem muita história para rolar ainda. Daqui que seja indiciado, temos sentença. Eu acredito que, a partir do momento que tem uma sentença, e essa sentença, de fato, venha condenar, aí sim mancha. Mas, por enquanto, é uma mentira sendo propagada em busca de fama, que acaba com futuros promissores, tá? Só que, assim, eu entendo todo esse posicionamento, mas eu acho que o time em si deveria começar a mudar essa forma, sabe? Dizer assim, vamos esperar uma sentença? Porque a sentença vai mostrar que não existiu o crime. Eu entendo que é necessário amparar, abraçar e dizer assim, olha, nós estamos aqui em defesa da mulher, mas uma mulher que de fato seja vítima. Não uma gritaria dessa que não tem contexto. Não tem contexto. E o Botafogo, como tem outros advogados dentro do Botafogo, pode ter acesso também, que vocês vão ter noção de fato que tem ali. Como é segredo de justiça, eu como advogado não posso estar passando, mas não bate, não tem como. Joia, doutora, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade de ter vindo até a gente no feriado. Vamos manter esse contato e sempre abertos aqui para a palavra dos jogadores que estão envolvidos no caso. E no Grupo Tati a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes desse caso. Vamos fazer um intervalo